O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse que, além das tarifas, os presidentes Lula e Trump conversaram sobre outros temas, entre eles a Venezuela. O Igor Damasceno está de volta aqui. Ô Igor, como é que foi a posição do Brasil sobre essa tensão entre Estados Unidos e Venezuela, hein? Mauro Vieira, das Relações Exteriores, o presidente Lula, durante esses 50 minutos de conversa histórica com Donald Trump, se colocou à disposição para ser o interlocutor entre os dois países para resolver essa iminência de conflito entre Estados Unidos e Venezuela. O que aconteceu é que os Estados Unidos colocaram no Mar do Caribe um porta-aviões, um navio de guerra, para então combater o narcotráfico, na justificativa de Donald Trump. Na oportunidade, 5 embarcações venezuelanas foram interceptadas por esse navio de guerra norte-americano, 27 pessoas morreram. Os Estados Unidos continuam dizendo que essa situação é para impedir o narcotráfico, drogas que sairiam eventualmente da Venezuela com destino à América do Norte. Agora, Nicolás Maduro, que até mesmo colocou as pessoas civis à disposição de prontidão para um eventual conflito com os Estados Unidos, ele diz que, na verdade, essa é uma desculpa dada por Donald Trump para derrubá-lo, para tirá-lo do poder e tomar à força a autoridade, a governança da Venezuela. Então, é um momento de tensão entre Estados Unidos e Venezuela, e nessa oportunidade de conversa em Kuala Lumpur, na Malásia, o presidente Lula se colocou à disposição para ser o interlocutor. Lula ressaltou que a América do Sul é um local de paz, onde não há nenhum tipo de conflito nesse sentido, e disse que gostaria de continuar dessa forma, com essa fama, digamos assim, que a América do Sul tem para resolver essa situação. O ministro Mauro Vieira confirmou que é um tema sensível, mas que Lula quer se colocar à disposição. Vamos ouvir. O presidente Lula levantou o tema, disse que a América Latina e a América do Sul, especificamente onde estamos, é uma região de paz, e ele se prontificou a ser um contato, seu interlocutor, como já foi no passado, com a Venezuela, para buscar soluções que sejam mutuamente aceitáveis e corretas entre os dois países, e que o Brasil estará sempre disposto a atuar como um elemento de promoção da paz e do entendimento, e que sempre foi a tradição do Brasil e continuará sendo. E olha, pessoal, nós estávamos falando há pouco a respeito de um pronunciamento, uma nota que seria divulgada pelo Palácio do Planalto. Tinha conversado com os assessores e eles me disseram que estavam elaborando esse texto. A nota acabou de sair, eu estou com ela em mãos. É uma nota, uma posição oficial do governo brasileiro em torno dessa conversa com o presidente dos Estados Unidos. E a nota, ela diz o seguinte, abre aspas, a imposição das tarifas ao país carece de base técnica e desconsidera o fato de que os Estados Unidos mantêm superávit na balança comercial em relação ao Brasil. O texto continua. No encontro com Trump, Lula renovou o pedido brasileiro de suspensão das tarifas, propondo um período de negociação, fecha aspas. Então, algumas das palavras confirmando aquilo que a gente já está falando desde o início desta edição do Jornal da Manhã. E o que é isso? Falando a respeito de que, na verdade, essa relação comercial bicentenária, ela acumula para os Estados Unidos nos últimos 15 anos 400 bilhões de dólares e que por isso põe os Estados Unidos em superávit, sai no lucro nessa relação comercial com o Brasil, e por isso essas tarifas precisam ser suspensas, porque além de prejudicar a nossa economia, os nossos empresários, pode prejudicar também a lucratividade norte-americana. O texto ainda traz alguns relatos do ministro Mauro Vieira. O texto diz o seguinte, nas palavras de Mauro Vieira, abre aspas, o presidente Lula começou dizendo que não havia assunto proibido e renovou o pedido de suspensão das tarifas impostas à exportação brasileira durante um período de negociação, da mesma forma a aplicação da Lei Magnitsky a algumas autoridades brasileiras, e disse que estava pronto para conversar, fecha aspas, relatou o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Então é uma nota que faz ali
aqui um aparato, um resumo de tudo o que foi falado pelas autoridades. A gente falou há pouco da questão da Venezuela, onde Lula quer ser um interlocutor entre Nicolás Maduro e Donald Trump. A gente falou da suspensão das tarifas, porque ela traz lucro para os Estados Unidos e também para a nossa economia. E agora a gente tem a confirmação em torno da Lei Magnitsky, onde o presidente Lula também quer negociar que essa lei não seja mais aplicada às autoridades brasileiras, sobretudo ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e a esposa dele. Então, uma confirmação dos 3 assuntos que foram abordados nesses 50 minutos de conversa. E a nota, ela finaliza dizendo que as negociações deverão prosseguir ainda hoje em Kuala Lumpur, entre ministros brasileiros e contrapartes dos Estados Unidos. Então, confirmando que essas reuniões, elas vão avançar ainda hoje nessas negociações. Lembrando que Lula pede a suspensão imediata dessas tarifas, então existe uma expectativa do governo brasileiro para que nas próximas horas seja anunciado algo concreto de fato, porque até o momento são conversas que vão avançando, mas as tarifas de 50% continuam vigorando. Então o Brasil quer voltar, a comitiva brasileira quer voltar para o Brasil com algo concreto, algo positivo para a nossa economia. A gente vai seguir acompanhando todos os desdobramentos e qualquer novidade ainda nesta edição do Jornal da Manhã ou ao longo da nossa programação aqui na Jovem Pan. Voltamos ao estúdio. Tá combinado então. Muito obrigado, Igor Damasceno. É assunto também para a gente trazer a opinião do José Maria Trindade, da Mônica Rosenberg, especialmente no que diz respeito a essa situação envolvendo a tensão entre Estados Unidos e Venezuela. O Zé Maria, o Brasil tem aí esse estofo para uma mediação desse conflito aparente, lembrando que há outras nações também que são rotas de tráfico e não entraram nessa mira do Donald Trump nesse momento, né? Pois é, a nota oficial do governo brasileiro, né, e é um pronunciamento do país, em nome do presidente Lula, né, ela é bem equilibrada e se baseou exclusivamente em critérios técnicos e falou tecnicamente do óbvio, né, sobre a balança entre os dois países e o desequilíbrio em favor dos Estados Unidos. Sobre essa relação com a Venezuela, o governo brasileiro deveria pedir, então, já que o governo norte-americano está interessado nisso, pedir fechar um acordo, se é possível, para o combate ao narcotráfico e o tráfico de armas aqui para o Brasil. O senador Flávio Bolsonaro foi até mal interpretado quando ele disse que invejava essa situação, mas ele acertou. Acho que o governo brasileiro deveria solicitar ao presidente norte-americano, né, um acordo com a CIA, através de informações, para proteger as nossas fronteiras do tráfico de armas e de drogas. Sobre essa situação da Venezuela, não há ainda um conflito, então não há ainda a possibilidade de um acordo. O que há é uma pressão norte-americana com ameaça real, inclusive de ocupação terrestre, né? Eu conversei aqui com generais que dizem o seguinte: bombardear a Venezuela, isso é possível. E isso está na mira do Ministério da Defesa e da avaliação aqui, sobre o bombardeamento e tal, e de uma possível luta armada entre Estados Unidos e Venezuela. Agora, a tomada terrestre, aí demanda um assunto mais complexo, que é tropa no terreno, e aí é uma situação muito mais difícil para os Estados Unidos, né? Porque o terreno da Venezuela é diferente e muito complexo para ser tomado pela terra, mas bombardeio é possível sim. O Brasil, ele já falou publicamente que não quer essa guerra aqui, porque incomoda mesmo, né? É um país vizinho, uma guerra, a América do Sul tem uma tradição muito forte de paz, e um longo tempo de paz, e uma guerra aqui no nosso vizinho. Nós temos uma fronteira grande com a Venezuela. Isso incomodaria o Brasil. E entendo que os Estados Unidos deveriam, pelo menos, conversar com o Brasil sobre esse assunto. Me disseram, no Ministério da Defesa, que nós temos adidos militares lá nos Estados Unidos e em áreas muito fechadas, atuando, trabalhando os nossos adidos militares. Então, se houvesse, segundo me dizem os generais, se houvesse qualquer possibilidade, ou mesmo estudo de invasão, ou mesmo do uso do território brasileiro, esses oficiais, esses generais que estão como adidos militares não estariam lá nessa parte secreta
das Forças Armadas norte-americanas. Eu acho muito difícil, politicamente, o presidente Lula interceptar qualquer ação dos Estados Unidos. Agora a gente chama a Mônica Rosenberg. Mônica, ontem a gente discutia também aqui no Jornal da Manhã o último discurso de Maduro, que deu um recuo, né? Falou que realmente é uma guerra que só os Estados Unidos querem. Como você avalia que o presidente Lula pode atuar nessa relação, sendo que Lula sempre foi muito próximo, né? A Maduro recebeu aqui com honrarias, né, o presidente venezuelano. Isso atrapalharia, por exemplo, já essa relação nova com os Estados Unidos? Como é que vai ficar? Porque se ele chega numa negociação com Maduro, se aproximando do Trump agora, e aí Maduro também pode ficar meio tenso com isso. Então, realmente uma relação diplomática que será que vale a pena o presidente brasileiro se meter nisso agora? Márcia, vamos colocar o contexto, tá? O Trump, desde que entrou e assumiu o governo, ele vem fazendo uma guerra às drogas, vem fazendo um combate ao tráfico. Ele começou isso com o México, com o tráfico de fentanil para dentro dos Estados Unidos. Ele fez sanções, assim como ele fez agora, sanções alfandegárias, tarifas, e o México andou para trás, segurou, controlou essa entrada daquele medicamento pelas fronteiras americanas. E aí ele se virou para o tráfico de cocaína. Ele tem atuado, falado em relação à Venezuela, e atuado na Colômbia, tem atuado em outras regiões para justamente tentar reduzir a entrada de drogas nos Estados Unidos. É uma bandeira dele e ele está atuando desde o início do seu mandato. E aí nós chegamos agora num ponto em que ele tem problemas internos, Trump está com problemas muito sérios, o shutdown do governo, as questões de imigração, a polícia nas ruas. Então, internamente há tensões, ele precisa de inimigos externos. Fez as pazes com Lula, não somos mais um inimigo, mas a Venezuela agora está crescendo. Lembrando que o Maduro também precisa de um inimigo externo. Para o Maduro, que também tem as suas questões internas, poder ser o grande líder do país nesta afronta que os americanos fazem à sua soberania, também há interesse político. E aí, onde entra o Lula? Esta fala do Zé Trindade sobre os generais que estariam se mobilizando e preocupados com a guerra. Gente, se os americanos quiserem tirar o Maduro, não vai ter uma guerra, não vai ter solo brasileiro, não vai ter problema. Vai ser igual ele fez com Ortega, os americanos vão lá e tiram. Então, eles estão fazendo pressão para tentar evitar chegar nesse ponto, e aí é que entra o Lula. Ele poderia ser a pessoa que evitaria chegar num momento de conflito, não de conflito de guerra, mas de conflito em que os americanos realmente façam alguma coisa, seja bombardeio, seja mandar tropas de elite que derrubam o regime. Mas o que Lula quer impedir é justamente que Maduro saia do poder. Se ele consegue uma mediação, uma negociação e um compromisso para que haja uma atuação efetiva de combate ao tráfico de drogas, ele pode ajudar o seu amigo Maduro a se manter no governo, se manter no poder dentro da Venezuela. E acho que essa que seria a pretensão de Lula, tentar evitar que seja tirado o regime Maduro, que os americanos consigam derrubar o governo e que, ao mesmo tempo, os americanos possam estar contemplados na sua necessidade de segurar o tráfico lá, que está realmente fora de controle.